falamos muito faixa de domínio, mas tem a área não edificante. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, né? O que é, e se realmente, por exemplo, a área, existe um entendimento daqueles 15 metros, né, para dentro aí, para as laterais ali, que não pode construir. E aí tem aquela polêmica, né? Mas o terreno é do proprietário, ele não pode construir. Como é que funciona isso? E também aí emendando ao gancho, se realmente isso é verdadeiro, é 15 metros para cada lado, depois da faixa de domínio, se isso tem alguma variação sob a luz da legislação. Comenta um pouquinho a respeito disso aí, Jorge. Bom, se fosse um tempo atrás, eu ia dizer que era um elemento que me dava ainda muita dor de cabeça. Mas para nós, concessionárias federais, para quem trabalha nesse âmbito de concessões federais, nós já temos teve um despacho do Ministério dos Transportes um tempo atrás, e a área notificante, como já era vou dizer assim, uma briga minha, desde que eu entrei nessa área de concessão, era uma coisa que eu nunca consegui entender, o porquê que a área notificante, se era um elemento que ficava para fora da faixa de domínio, porque que ele era, por exemplo, da concessionária. Só para entender, então vamos dar uma rápida explicação antes o que é, né, a área notificante. A área não edificante é uma área que fica além da faixa de domínio, podendo ter hoje, em virtude da legislação, a legislação original ela era de 1979, tá? Em 2019 ela sofreu uma atualização, até 2019 ela era de 15 metros fixas depois do limite da faixa de domínio. Ela era uma área, aliás, ela é ainda hoje, mas esses 15 metros, ela era do proprietário, tá? Então, ou seja, não era da concessão, não era do poder concedente, não era do governo, ela era do proprietário. Porém, como o próprio nome já diz, ela era uma área que não podia ser edificada. Ele podia fazer uma praça, ele podia fazer uma rua, ele podia colocar um equipamento público, desde que não existisse uma edificação. Então, isso é a área não edificante. Até 2019, ela era de 15 metros após o limite da faixa de domínio. Depois de 2019, a lei disse que ela pode ser reduzida até 5 metros, desde que o município tenha uma legislação que trate sobre isso. Tá? Então, se o município tem uma lei que trata especificamente na parte urbana da cidade sobre este assunto, esta faixa de domínio pode ser reduzida até 5 metros. Ela continua sendo do proprietário, mas ela é reduzida até 5 metros. O que mudou? Mudou que em 2021, mais ou menos 2020, 2021, teve um despacho do Ministério dos Transportes, onde teve um entendimento, inclusive uma discussão com o DENIT, com a Vale, alguns órgãos aí, questionando sobre essa questão, e ficou definido que a área não edificante não é de responsabilidade das concessionárias. A responsabilidade pela manutenção, pela fiscalização e tudo mais envolvendo a área não edificante, ela é dos municípios. Lógico, isso no primeiro momento valeu para as concessionárias de rodovias federais, porém eu já sei de alguns casos que alguns entes estaduais estão já usando e outros já se organizando para que consiga implantar isso também, ou seja, esse despacho que acabou virando um ofício, por exemplo, da NTT para as concessionárias de rodovias federais, ficou bem claro que a partir daquela data a área não edificante não é mais uma responsabilidade das concessionárias. A questão da legislação continua valendo, continua existindo, ou seja, a minha área não edificante ela é de 5 metros até 15, sempre depois da faixa de domínio. A única coisa que mudou é a questão da fiscalização.